Entendendo a parábola das 10 virgens, cenário atual. A parábola das 10 virgens é encontrada em Mateus 25, porque são chamadas de virgens. O significado de virgem é pura, ou puro, que não foi violado, ou guardado, no estado inalterado. O Salvador chama ambos grupos de virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Mas por quê? A palavra virgens aqui se refere a guardado, separado, reservado, assim como uma noiva, ou um noivo virgem se guardam para seu cônjuge, assim ambos grupos estão se guardando para receber seu noivo. Porém uns se guardam com sabedoria e outros se guardam com loucura. Você entenderá melhor isso com esta frase do emissário Shaul, conhecido como Paulo. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeterão à justiça de Deus. Romanos 10 verso 2. As virgens loucas mostram zelo em suas ações, porém este é um zelo tolo porque não obedecem o que o Salvador mandou. Mas este zelo, ou cuidado extremo, só fica de pé quando se trata da religião. Mas quando se trata de obedecer os mandamentos do Salvador, não existe zelo, porque eles se aproximam do Salvador apenas com mandamentos criados por homens. Mateus 15, e esta adoração é em vão. Leia Mateus 15 verso 3. Então por isso se trata virgens tolas, porque se guardam em vão para seu noivo, visto que ele as rejeitará porque não fizeram sua vontade, mas obedeceram antes a homens do que a Deus, o Deus de Abraão. Como assim? O cristianismo tem ensinado doutrinas como domingo, trindade, carne de porco, paz do Senhor. Deus só quer coração, adoração a ídolos, riquezas e prosperidade. Não lavam os pés, não seiam conforme as escrituras, mas conforme o papado, criações de templos e denominações. Mas o Salvador, que muitos chamam de Cristo, que é a palavra grega para Messias, ensinou o inverso disto tudo e todos ignoram o que ele mandou, porque põe sua obediência nos mandamentos de homens e se esquecem de obedecer o Salvador que deu sua vida por eles no madeiro. São guias cegos. Pastor e ovelha cairão no mesmo buraco. Virgens zelosas de si mesmo, fontes sem água. Seja judeu, cristão, católicos, todos desprezam o Messias e seguem sua religião. Serão rejeitados. O cristão segue o cristianismo e se esquece de ser imitador do ungido Emanuel, Deus conosco. O judeu segue o Talmud, e se esqueceram da Torá do seu Deus. O católico segue a patrística e se esqueceu da doutrina dos discípulos. Os verdadeiros discípulos, Keifa, chamado Pedro, nunca praticou nenhuma abominação que a Igreja Católica ensina e divulga. O que é o azeite, ou óleo na parábola? O azeite na primeira aliança, que muitos chamam de Velho Testamento, porém o Criador disse em Isaías 40 verso 8. A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então como pode ser velha? Voltando ao tema, a primeira aliança ensina que o azeite é um item muito importante no templo, e ele era separado para o uso no templo, no candelabro e para ungir reis e profetas. Na segunda aliança o Salvador unge seus discípulos com o Espírito da verdade, dizendo, recebam o Espírito. Isso também é mencionado nas cartas que dizem, vos tendes a unção que vem do Santo. Então este azeite que serve para acender o fogo, o combustível, é o Espírito que conduz na verdade integral. Mas sabendo disso, por que então as virgens tolas não tinham azeite? Em Atos está a resposta, Atos 5 verso 32. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Elas não têm pela falta de obediência ao Messias Emanuel, a lei e os profetas, como o mesmo Messias disse em Mateus 5 verso 17, não vim acabar com a lei ou com os profetas, eu vim dar o sentido completo, ou cumprir. Mas eles dizem, a lei passou, não tem mais necessidade, isso é tolice, é coisa de judeu, para que fazer isso? Estou na graça. Eles desprezam o que o Messias disse em João 12 verso 50, Pai, sei que teu mandamento é a vida eterna. Desprezam o que Paulo diz, invalidada está a lei pela fé? De modo algum, antes nós confirmamos a lei. Romanos 3 verso 31. Então não há azeite nessa lamparina. Se não há azeite, como haverá fogo, luz, para alumiar o caminho?
Percebam que todas virgens têm o meio, que é a lamparina. Mas se não tem azeite, como pode obterá-los? Se não tem o Espírito, como vão ser guiadas pela luz da palavra profética? Por que palavra profética? Você não sabe que o Criador fala pelos profetas? Hebreus 1. E você não sabia que o Espírito do Salvador é o Espírito de profecia? Isso está em Apocalipse. Então toda palavra que sai da boca de Deus é palavra profética, pois vem pelo Espírito de profecia. Observem que todos têm a Bíblia, todos podem ler, mas entender é para poucos. Por quê? Preste atenção para você não se enganar. O Salvador Emanuel disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ele também disse: todos que aprendem de Deus vêm a mim. Ou seja, o caminho até o Filho está selecionado apenas aos que aprendem do Pai. Como eles vão aprender do Pai se desprezam a lei de Adonai? Como eles vão aprender daquele que dizem que se tornou velho? Lei mosaica: o que está velho não é mais necessário. Eles cometem suicídio espiritual, pois não percebem que o Filho só ensinou o que o Pai já havia dito, e ele veio repetir tudo o que o Pai o havia mandado. Leia isso em João 12 verso 48 em diante. Eles têm o meio, tem a lamparina, mas esta lamparina nunca terá luz, porque dizendo que a lei do Criador passou e chamando de Velho Testamento se despreza as profecias, que é a luz. Comprove isso. 2 Pedro 1 verso 19, e temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você pode dizer: eu não rejeito as profecias. Provarei aqui que rejeita sim, quando vocês rejeitam a profecia de Isaías 66, que diz claramente que os que comem carne de porco serão punidos com fogo na segunda vinda do Cordeiro. E quando rejeitam que o único nome pessoal e o único nome profetizado para ser o nome do Messias é Emanuel. Assim como rejeitam estas, vocês rejeitam outras profecias, assim perdem a luz profética que iluminaria seus caminhos até o Filho do Homem. Vocês têm a Bíblia, mas quando a leem com a teologia abafam a luz profética, pois negam as verdades ditas pelo Espírito do Criador, ou leem com outras ciências dos homens, se esquecem de dar lugar ao Espírito da verdade, que traz a verdade integral. Os discípulos não sabiam nem ler verdade? No entanto, receberam todo o conhecimento do Filho do Homem e não de ciências dos homens contemporâneos. Então este processo lhe é negado pelo endurecimento do seu coração. Que processo? O Espírito dado pela obediência aos mandamentos do Salvador vem e te convence do pecado. Que pecado? O pecado é a quebra da lei de Deus. 1 João 3 verso 4. Quando você é convencido do pecado de quebrar a lei do Criador, você percebe o engano das religiões e se liberta do engano do cristianismo ou qualquer religião. Então o azeite pode produzir o fogo, a luz profética. Pois até isso acontecer, o Evangelho está encoberto a você, o Evangelho está encoberto aos que se perdem. Quando o véu cai, a luz profética ilumina tudo, e você passa a ler a Bíblia pela luz das profecias e não pelo engano religioso que condena a alma eternamente. Este é o processo. Para compreender melhor, leia isso: se vocês guardarem meus mandamentos, ficarão no meu amor. João 15. Este é o único modo de permanecer no amor do Messias, é guardando seus mandamentos. Este é o caminho para ter o azeite, e o azeite fará a luz nascer e alumiar seu caminho até a plena luz que nos conduzirá até o noivo. As virgens que não se preocuparem em obter este azeite a tempo, não conseguirão em cima da hora comprar azeite, e nem receberão azeite das virgens sábias. Por isso, você que tem ouvido, ouça o que o Espírito profético diz à igreja. Paz seja com todos. 4:2, 17 e 21. Quem não lê a Bíblia pela luz profética jamais poderá enxergar a verdade integral, porque o véu, fermento religioso, o impede de crer em tudo que os profetas anunciaram. Você tem a Bíblia, mas não pode ver ou obter a luz que nela há, pois está encoberta pelo conhecimento religioso.